Olá, queridos, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Nesta oportunidade, meus irmãos, nós vamos falar sobre Judas Iscariotes. Como realmente morreu Judas? E nós começamos com esta pergunta: Judas realmente se enforcou? A morte de Judas se deu como resultado de ele ter se enforcado? Pois bem, tradicionalmente ensina-se, acredita-se que Judas se enforcou. Porém, no meio, podemos dizer assim, acadêmico, dos eruditos, dos teólogos, é questionado essa forma de morte de Judas. E para isso nós vamos aqui meditar em dois textos, que um se encontra em Atos capítulo 27 e versículo 5. Leiamos. Então Judas jogou as moedas dentro do templo, saiu e, indo embora, enforcou-se. Ok, queridos? Veja que a tradução que eu estou lendo é o Novo Testamento Interlinear Analítico, texto majoritário com aparato crítico grego-português. Tem como autor Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti, segunda edição. Ok, queridos? Eu vou mostrar aqui a capa do Novo Testamento. Esse aqui. Então, nesta tradução, ele traduz a expressão que temos aqui, ó. Ané ho recém cai apelton apexato. Vou repetir. Ané ho recém cai apelton apexato, que ele traduz assim, ó, retirou-se e, indo embora, enforcou-se. Esta é a tradução aqui ao pé da letra. E na versão nós temos o seguinte, ó, e, indo embora, enforcou-se. Então, de acordo com esta tradução aqui, eles traduzem a expressão grega apelton apexato por e, indo embora, enforcou-se. Ou seja, saiu e enforcou-se. Então, nesta versão aqui, queridos, está claro que Judas se enforcou. Ok, meus irmãos? Agora eu quero mostrar para os senhores que em outras versões, e eu vou ler aqui, da Almeida, olha como é que nós lemos aqui na Almeida. Vamos ler aqui em outra versão da Almeida. Como é que se diz aqui? Vamos ler atentamente. Mateus 27 e 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Bom, nesta tradução você vê que aqui não diz que ele se enforcou. Aqui diz que ele foi-se enforcar. Ora, o que é que nós concluímos aqui? Que ele se enforcou? Não. De acordo com esta leitura aqui, apenas aqui está nos dizendo que ele saiu com a decisão tomada de se enforcar. Mas esta versão aqui, ela não está categórica, ela não está dizendo que Judas se enforcou. Eu vou ler mais uma vez para os senhores. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Bom, mas para sermos bem honestos, a partir desta leitura aqui, ninguém pode concluir realmente que Judas morreu enforcado, ou que realmente ele se enforcou.
Então vocês vejam a sutil mudança de tradução. Essa tradução aqui diz: e foi-se enforcar, enquanto que a outra diz: enforcou-se. Então é óbvio que existe uma diferença entre e foi-se embora, ou indo embora, enforcou-se para e saiu para enforcar-se. Uma conclui que realmente ele se enforcou. A outra apenas diz que ele saiu para se enforcar. E aí, a essa altura do campeonato, você deve estar se perguntando: professor, e qual é a tradução correta? É, ele saiu para se enforcar ou ele enforcou-se? Já já nós trabalharemos isso, ok, queridos? Por enquanto eu estou lhe mostrando aqui como é que os tradutores lidam com esta expressão grega aqui, ó, apexato. Vou repetir, apexato, que o Novo Testamento interlinear, grego-português, traduz aqui como enforcou-se, enquanto que a Almeida, vou ver bem aqui, a Almeida Revista e Corrigida, ela diz: saiu para enforcar-se, ou retirou-se e foi-se enforcar. Você vê aqui como é que é traduzido do grego para o nosso português. Agora eu quero ler aqui para os senhores uma outra passagem que fala sobre a morte de Judas. Atos capítulo 1 e versículo... Eu vou ler aqui do versículo 17 em diante, ok, queridos? No mesmo Novo Testamento interlinear grego-português, ok? Texto analítico, texto majoritário com aparato crítico, grego-português, de autoria de Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. Vamos ler. E que era contado, no versículo 17, que era contado entre nós e teve parte neste ministério. Note-se que esse homem comprou um campo com o dinheiro da recompensa que recebeu pelo mal que praticou e ali caiu de cabeça. Rebentou-se ao meio e todas as suas vísceras se derramaram. Vou ler aqui em outra tradução, tá bom? Da Almeida Corrigida, como é que se lê aqui? Lucas 1, 18. Vamos ler aqui, queridos. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui note que essa versão diz claramente, e precipitando-se. Qual é a ideia aqui? É que ele se lançou, ele se jogou, é como se ele estivesse em um penhasco, em um monte alto, e se jogou, ou seja, se abismou, ele mesmo se lançou. Essa versão diz exatamente assim, ó. Vou ler mais uma vez. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se. Veja que Judas aqui aparece como o agente. Aqui ele não é passivo. Ele provocou a morte dele, embora em ambos os casos sim. Mas aqui fala claramente, ó, e precipitando-se. E precipitando-se. Aqui não diz que ele foi precipitado. Aqui diz e precipitando-se, ou seja, ele praticou uma ação. Qual foi a ação que Judas praticou aqui? E se jogou, e se lançou ao precipício, e se precipitou. E precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aí aqui entra a pergunta. Se a tradução lá em Mateus 27,5, que diz que ele
enforcou-se. Está correta? Ok? Então lá em Mateus a gente lê que Judas, ele se enforcou. Só que aqui em Atos diz que ele se precipitou. Aqui não diz que ele foi precipitado. Ele não sofreu uma ação. Aqui em Atos, nesta versão, Judas praticou uma ação. Qual foi a ação? E se precipitou. Vou ler mais uma vez. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, o que aconteceu? Rebentou pelo meio, se abriu. Ou seja, devido a ele ter se precipitado, quando ele caiu no chão, quando o chão recebeu, diz aqui que ele rebentou pelo meio, seu corpo se abriu e todas as suas entranhas ou vísceras se derramaram. Então, de acordo com alguns teólogos, meus irmãos, eu quero ler aqui, antes de eu mesmo fazer o comentário, eu vou aqui ler aqui um comentário do Dr. Russell Norman Champlin, PhD, que comentou todo o Novo Testamento. Olha o que ele diz sobre essas duas leituras. Quero ler aqui para os senhores. E foi-se enforcar-se. Aqui eu estou em Mateus 27,5. Olha o que ele diz. Várias tentativas têm sido feitas por diversos intérpretes para verem algo diferente de um enforcamento. Alguns acreditam que isso simplesmente significa que Judas foi consumido pela angústia de consciência. Assim pensavam Grotius, Ramonte, Heinsius e outros. O mais provável é que essa opinião se baseava na tentativa de reconciliar a passagem acerca de uma morte de Judas em Atos 1,18. Assim sendo, nenhuma indicação específica sobre a maneira da morte de Judas Iscariotes pode ser extraída da narrativa de Mateus. Essa interpretação, entretanto, não tem sido bem recebida pela maioria dos intérpretes e com boas razões. Parece que a maioria favorece a explicação de que, após o enforcamento, a corda se soltou e se partiu, e que o corpo de Judas Iscariotes sofreu a tremenda mutilação aludida em Atos 1,18. Essa explicação, entretanto, é apenas uma suposição, pelo que também certo número de intérpretes, tanto antigos como modernos, supõem que temos aqui uma expressão de duas tradições separadas, as quais, embora concordem em seus pontos essenciais, têm algumas discrepâncias nos pormenores da narrativa. Assim diz Meyer, Judas encontrara a morte violenta e terrível, de uma maneira que a tradição apresenta variegadamente como suicídio por enforcamento, segundo Mateus, como cair de cabeça e partir-se pelo meio, Atos 1,18, ou finalmente como inchar e ser despedaçado por carruagens, tradição preservada por Pápias, segundo algumas autoridades posteriores. Várias lendas apócrifas se desenvolveram em torno da pessoa de Judas, que apenas confundem mais ainda o quadro se as tomarmos a sério. Meus irmãos, aqui nós temos um comentário do Dr. Russell Norman Champlin, volume 1, do Novo Testamento Interpretado, página 618. Veja aqui, então, que Champlin ele apresenta um ponto de vista que nós chamamos de conflitante. De acordo com alguns intérpretes, nós teremos aqui duas tradições acerca da morte de Judas que conflitavam. A primeira tradição se encontra em Mateus, que diz que Judas se enforcou. Uma outra tradição diz que não, que Judas ele foi a um penhasco, a um alto, e de lá se jogou, se precipitou, de sorte que o seu corpo se abriu e suas entranhas foram expostas, suas vísceras. Então nós teríamos aqui duas tradições conflitantes acerca da morte de Judas Iscariotes. E o Dr. Champlin ele favorece a essa ideia. Mas nós temos a outra ideia que o próprio Champlin apresenta,
da conciliação. O que realmente aconteceu, segundo os intérpretes harmonistas, que dizem que não há contradições na Bíblia Sagrada? Bom, os intérpretes harmonistas, eles dizem que o que realmente aconteceu foi isso aqui. Judas, ele saiu e se enforcou, conforme Mateus. Pegou uma corda, amarrou num galho de árvore, e esta árvore ficava no alto, tá bom? Num despenhadeiro, numa pedra, numa penha, numa pedra, no alto. Essa árvore ficava no alto, de sorte que ficava ela no alto que, se ela quebrasse, a sua galha, ela cairia num abismo. Ok? Então, o que esses intérpretes vão dizer? Que Judas, ele subiu bem ao alto, encontrou lá uma árvore, e lá ele colocou a corda no galho da árvore e colocou no seu pescoço e se lançou, ou seja, ele se enforcou. O que aconteceu? Que o corpo de Judas, ele inchou, ficou pesado ao ponto de aquele galho quebrar-se. E daí é que nós encontramos a narrativa em Atos 1,18 que diz que ele foi precipitado ou se precipitou e o seu corpo se rebentou e as suas entranhas ficaram expostas. Essa é uma forma de conciliar essas duas tradições. Mas outros intérpretes, como eu já falei, eles dizem que não tem como conciliar. O que nós teríamos aí são duas tradições que essencialmente elas combinam, mas no seu pormenor elas não combinam, ou seja, a forma como realmente Judas morreu. Bom, de acordo com a tradição mateana, que nós temos em Mateus 27:5, Judas realmente enforcou-se. Mas de acordo com a outra tradição narrada ali em Atos dos Apóstolos, Judas ele não teria morrido por enforcamento, e sim ele teria subido ao alto e de lá ele teria se atirado. Daí nós lemos a expressão que diz que ele atirou-se, conforme eu vou ler mais uma vez aqui. Atos 1,18, mais uma vez vou ler. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, veja que aqui diz, e precipitando-se, se ele já tivesse morto, ele não poderia praticar essa ação. Logo, de acordo com esta leitura, quando diz, e precipitando-se, o que está claro aqui para nós é que ele ainda estava vivo, e ele se precipitou. Ok? Aqui o que a tradução está dizendo é isso, e ele, Judas, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Ok, meus irmãos? Então, aqui eu vou encerrar este breve vídeo e deixo esta pergunta aqui para os senhores. Ok? Judas, após nós termos feito esta análise, qual é a sua conclusão? Após nós termos feito esta breve análise, qual é a sua conclusão, irmão? Você é da opinião que Judas realmente se enforcou, conforme dizem algumas versões do Novo Testamento, conforme nós temos no Novo Testamento interlinear analítico, lá diz que Judas realmente enforcou-se, ok? Você opina, você sustenta isso, ou você opina por esta outra, que diz que na verdade Judas não enforcou-se, conforme outras versões que eu estou lendo aqui, que diz que Judas saiu para enforcar-se. Vou ler mais uma vez aqui para os senhores. Mais uma vez eu vou ler o trecho de Mateus. O que diz essa versão? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Aqui diz, e foi-se enforcar. Mas esta leitura aqui, nesta versão, não diz que ele se enforcou, apenas diz que ele foi-se enforcar. Daí, se essa versão está certa, uma outra forma de conciliar, obviamente, uma outra forma, uma forma conciliadora seria a que eu apresentei já antes. Ele foi se enforcar, mas quando chegou
lá, o que aconteceu lá no alto? Ele resolveu se atirar, ou seja, ele teria mudado de ideia. Isso é uma outra forma de conciliar com Atos. Ele saiu para se enforcar e quando chegou lá, mudou de ideia e resolveu se atirar. Despenhadeiro abaixo, se precipitou, de forma que o seu corpo, quando caiu no chão, quando bateu no chão, se abriu e as suas vísceras foram expostas. Essa seria também uma outra forma de conciliar, meus queridos. É possível essa interpretação? É possível. Visto que a expressão, vou ler mais uma vez aqui para os senhores, visto que a expressão que nós temos no grego, Mateus 27, vou ler mais uma vez para os senhores, visto que a expressão que nós temos em grego, o que diz aqui, kai apelton apexato. Ela pode ser traduzida como e indo embora enforcou-se, ou e indo embora saiu para enforcar-se, ou saiu para se enforcar. Você vê que essa expressão grega, apexato, que alguns traduzem por enforcou-se, ela pode também dizer simplesmente que saiu para enforcar-se. Para enforcar-se. Então, é um pouco difícil nós concluirmos com base apenas nas versões, porque uma versão diz que ele saiu para se enforcar, e daí nós não podemos dizer que ele se enforcou, mas outra diz que realmente ele se enforcou. E aqui fica a minha pergunta para os senhores. Judas, realmente ele se enforcou? Ou saiu para enforcar-se e lá chegando no alto ele se precipitou? Seria essa uma forma de conciliar. Ou você prefere defender essa aqui? Nós temos duas tradições acerca da morte de Judas que conflitam. Mateus diz que ele se enforcou, enquanto que Lucas em Atos, se é que foi Lucas que escreveu Atos, então enquanto que Lucas lá em Atos diz que na verdade ele se atirou de alto a baixo e se precipitou e o seu corpo se abriu e suas vísceras apareceram, de sorte que isto foi notório a todos ali na redondeza. Queridos, aqui eu vou terminando este vídeo e deixo a discussão em aberto. Mas eu quero dar aqui o meu posicionamento. Professor, qual é o seu posicionamento? Queridos, eu não tenho nenhuma dificuldade em aceitar que nós temos aí duas tradições conflitantes. Uma que diz que ele se enforcou e outra, conforme nós lemos em Atos, que diz que não, que ele se atirou, que ele se precipitou. Eu, professor Nathaniel Mendes, não tenho nenhuma dificuldade em aceitar, mas não tenho mesmo, em aceitar que nós temos aí duas tradições conflitantes. Mas também eu não tenho nenhuma dificuldade em aceitar a teoria da conciliação. Qual seria? Que ele saiu para se enforcar, mas ele decidiu se precipitar. Não tenho nenhuma dificuldade em aceitar essa, como também não tenho dificuldade em aceitar esta outra aqui, que realmente ele pegou a corda, amarrou lá no galho e se enforcou, e depois o seu corpo com o tempo inchou e com o peso do seu corpo a galha quebrou e ele foi precipitado. Eu não tenho dificuldade em aceitar esta também. Mas se você quer saber qual dessas três eu prefiro, para ser honesto para você mesmo, eu tenho tendências agora no momento em acreditar que a verdadeira versão seria: e ele saiu para enforcar-se. Ok? Enquanto que Atos, aí vamos conciliar, Atos mostra, no entanto, que ele lá se
atirou. Dessa forma, nós não teríamos aí visões conflitantes, simplesmente uma que mostra que ele saiu para enforcar-se, era o intuito dele, enquanto que a outra mostra o que realmente aconteceu. O que aconteceu é que ele não se enforcou, mas que ele se atirou, tá entendendo, de alto a baixo. Nós não teríamos, de acordo com essa explicação, duas visões conflitantes. Nós não teríamos. Eu não tenho problema em aceitar essa e até tenho tendências para aceitar, tenho até preferências por ela. Mas quero dizer para os senhores que eu também não tenho nenhum problema em aceitar que aí nós temos realmente duas tradições conflitantes, ok? Uma que diz que ele se enforcou e a outra, conforme nós lemos em Atos 1,18, que diz que não, que ele se precipitou. Ok, queridos? Eu não tenho problema em aceitar uma ou outra. Eu não tenho. E aqui eu deixo para vocês a conclusão. Aqui vocês são livres para escolher a que quiserem. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Se você gostou desse conteúdo, deste vídeo, eu gostaria que você desse um like, comentasse, fizesse sua participação. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Tá bom? Se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe para nos ajudar no crescimento do nosso canal, tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Amém.